Todos bem-vindos a mais um culto online da Igreja Batista Novo Tempo. É um enorme prazer estar aqui com você, aí onde você está, na sua casa. Vamos adorar e louvar o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos lá! Separará, nada nos separará dos braços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Vida aos corações. Só Ele pode, Senhor. Cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Sim, é tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida
graça me levantou, me basta o amor. Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará, e a tua glória incomparável não tem fim. Venha controlar o meu coração, tomar todo o meu interior. Deus, justiça e amor, me abraça, Senhor. Te amo com tudo que sou. Sim, Senhor, o teu querer permanecerá. Em ti quero me perder em adoração. Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará, e tua glória incomparável não tem fim. Sim, venha controlar o meu coração, toma todo o meu interior. Deus, justiça e amor, me abraça, Senhor. Te amo com tudo que sou. Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará, e tua glória incomparável não tem fim. E o clamor do meu ser é contigo estar dentro de minha alma clamará. Vamos a ti, venha controlar. Venha controlar o meu coração, tomar todo o meu interior. Venha controlar. Venha controlar o meu coração, tomar todo o meu interior. Deus, justiça e amor, me abraça, Senhor. Te amo com tudo que sou. Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará, e tua glória incomparável. Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará, e tua glória incomparável não tem
sua graça refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce sol que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o sol que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou.
que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Boa noite, igreja. Mais um culto que a gente está reunido. E eu queria ler com vocês, nesse momento de dízimos e ofertas, uma passagem em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Vai dizer o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Por que Paulo escreve isso? Paulo está escrevendo para os filipenses. Paulo está escrevendo em retribuição ao favor que eles fizeram para ele. Os filipenses aqui entregaram, doaram tanta coisa para Paulo, que Paulo se sentiu no favor de escrever exatamente sobre isso. E ele diz que Deus vai retribuir tudo isso. Ou seja, a doação daquelas pessoas da igreja de Filipenses foi suficiente para Paulo abrir seu coração e mostrar ali que Deus não é um Deus cego, não é um Deus que não vê as atitudes boas das pessoas da igreja. Esse é um princípio que a gente tem que ter no coração. Muitas vezes a gente dá e a gente acha que não tem nenhum retorno. Muitas vezes a gente colabora e a gente não tem esperança de que isso retorne para nós. Mas Deus está vendo. Assim como Paulo disse para aqueles membros da igreja em Filipenses, Deus vai retribuir. Deus está olhando toda a sua contribuição e toda a sua generosidade. Aproveite esse momento também para fazer essa mesma ação, para ter esse sentimento de compartilhar, de contribuir. Fique à vontade, você que tem esse entendimento, e abra o seu coração. Confie em que Deus vai retribuir tudo aquilo que você está compartilhando. Amém? Sinto refletir o pesar que sentiu o primeiro de nós, quando no jardim esperava por Deus ao ocaso do sol, bem ali
Sinto um grande vazio, é saudade do lar, vendo a luz sumir, deixando a noite nascer. Sinto a vontade de estar bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero morar, bem ali, bem ali. Eu quero morar. Boa noite. Vamos falar de coisa boa? Quero falar com você sobre Jesus. Mas antes de a gente iniciar o estudo, eu queria orar com você. Se Jesus já não é mais um tema que surpreende, se Jesus é algo óbvio para você, se falar sobre Jesus com outros, com parentes, amigos, cause algum constrangimento, se falar sobre Jesus com você já não mexe mais com as suas emoções, se falar sobre Jesus para você é falar sobre rotina religiosa, é tocar num tema que a gente visita apenas no meio da semana e aos domingos. Se falar de Jesus é algo que para você pertence apenas à esfera da igreja e não ao seu cotidiano, eu quero orar com você. Porque o tema dessa noite é boa notícia. Os evangelhos trazem a boa notícia. O evangelho de Jesus traz a boa notícia. Mas sabe, às vezes eu tenho a impressão que uma boa notícia é como um livro muito valioso na estante, que com o tempo ele começa a ganhar poeira.
E às vezes nós temos que fazer o exercício de pegá-lo, passar a mão, assoprar e tirar aquela poeira e revisitar e se deixar permitir ser tocado por aquela obra novamente. Eu quero orar para você que Jesus deixou de ser uma novidade e ainda mais uma boa nova. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai, nós queremos pedir a bênção do Senhor, que o Senhor venha se revelar a nós, que o Senhor venha despertar de novo, Deus, a nossa fé ativa, que a nossa fé possa ser saudável, que a nossa fé possa ter saúde e energia, vitalidade, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos permitir conhecer o Senhor de uma maneira mais profunda, Pai. Que o Senhor venha permitir que nós possamos crescer em graça e conhecimento. Deus, queremos ser chamados de cristãos, não por frequentar a igreja, mas porque nós conhecemos e fomos marcados pelo Cristo Jesus, o Senhor. Nós te pedimos isso, Pai, em nome do seu Filho Jesus, Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é em seu nome. Amém, amém e amém. Quero convidar você a abrir no livro de Marcos, capítulo 1. E que você possa abrir no versículo 15. Marcos, capítulo 1, é o segundo evangelho. A Bíblia é dividida em duas partes, Velho e Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos cartas às igrejas, mas começa o Novo Testamento com os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós vamos falar hoje sobre o livro de Marcos, o jovem Marcos, que é algo mais objetivo, ele tem uma escrita mais direta. Você pode reparar que enquanto Mateus e Lucas, por exemplo, no capítulo 1, abre com uma genealogia, Marcos não perde tempo. Marcos já fala sobre a vida de Jesus, quem é Jesus, o que Jesus pode fazer na vida de alguém. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 15. É a primeira fala de Jesus no livro de Marcos. É a primeira vez que Jesus fala no Evangelho de Marcos, é no versículo 15. E diz o seguinte, no final do versículo 15, Jesus falando: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Ora, como que é alguém que começa um discurso assim? Tudo bem, eu sou Jesus, se arrependa e creia nas boas novas. Como que isso entra no nosso ouvido? Como que você compreende essa verdade? Como que você é marcado por isso? O que você entende de boa nova? O que você entende de que precisa se arrepender? Por que eu devo me arrepender de tudo que eu vivi para seguir uma outra proposta de vida? E por que essa outra proposta de vida se apresenta como uma boa notícia? Porque esse Jesus, ele não compreende apenas e me aceita como eu estou, mas quer que eu me arrependa, quer que eu me afaste de algumas coisas, quer que eu mude de direção e siga os seus passos. Porque que alguém quer começar um relacionamento comigo dizendo que eu preciso me arrepender? Repare que há uma disposição para nós em ficar apenas na primeira parte do versículo, arrependam-se. E a gente parece que ignora que Jesus está falando, olha, a boa nova não é tudo aquilo que você já viveu, mas a boa nova é aquilo que eu estou trazendo para você, é aquilo que eu quero apresentar para você. A boa notícia é que o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, porque o caminho que vocês estão seguindo, com certeza não vai levar àquilo que eu quero apresentar a vocês, que eu quero trazer a vocês. Mas a gente parece que não quer acreditar que aquilo que Jesus traz para nós é uma boa notícia, é algo bom. E muitos, e não poucas as vezes, a gente se apega aos nossos vícios, à nossa rotina, aquilo que a gente já conhece, o nosso estilo de vida, as nossas ideias, os nossos princípios. E por que abrir mão de tudo isso por uma boa nova dita por Cristo Jesus? Quem é Jesus para nós
de verdade? Eu quero um Jesus conveniente, apenas que eu acesse Ele às quartas-feiras e domingos? Eu quero um Jesus que não me dê trabalho, que não tenha voz ativa na minha vida, que apenas concorde, que apenas fale amém ao meu amém, que apenas diga sim, eu concederei tudo aquilo que você pedir. Que Jesus nós afirmamos que seguimos, que Jesus nós conhecemos. Qual é a minha e a sua disposição de ir atrás do conhecimento de Cristo Jesus depois de tanto tempo? Será que com muito tempo de igreja nós relaxamos em buscar Jesus? Será que com muito tempo de igreja nós nos acostumamos a saber parcialmente de quem é Jesus? Ou apenas a gente relaxa em saber Jesus pela visão de outros, mas nós mesmos não temos experiências com Cristo Jesus? Quem é Jesus? O que Ele quer dizer para mim? O que Ele quer mostrar para mim? O que Ele quer apresentar para mim? Então esse Jesus, que diz no versículo 15, se arrependa, o reino de Deus está próximo, creia na boa nova. Marcos começa a apresentar Ele já no versículo 1. Como eu disse, Marcos não perde tempo em genealogias, ele já apresenta no versículo 1, ele diz o seguinte: este é o princípio das boas novas, a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí ele continua, iniciou-se como o profeta Isaías escreveu. Nessas 3 linhas já tem muita coisa que Marcos quer dizer. Primeiro, Marcos apresenta Jesus como o Cristo. Cristo não é um nome. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título. Em grego, Cristo significa o ungido. No hebraico, Cristo significa o Messias, o rei ideal. Então Marcos está dizendo, esse Jesus é o ungido de Deus. Esse Jesus é o rei ideal. Não é o que nós conhecemos como governo, autoridade e poder. Não é aquilo tudo que eu compreendo. Mas esse Jesus traz um novo reino, um novo governo. Ele é o rei ideal. Ele é o Cristo. E aí ele continua, ele é o Filho de Deus. E quando ele continua, e ele usa a expressão que Jesus é o Filho de Deus, ele apenas não está falando que existe mais um Deus. Ele não está falando que você deve criar mais ritos religiosos, mas ele está falando que Deus está entre nós. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é alguém que eu posso acessar, eu posso me relacionar, eu posso segui-lo, eu posso aprender com Ele, eu posso crescer com Ele. Ele pode me tocar, Ele pode mudar a minha vida, Ele pode me transformar, Ele pode te transformar. Você conhece esse Jesus, que na sua vida é o rei ideal, que é o ungido de Deus nas suas decisões. Você conhece esse Jesus que você pode dizer, olha, eu tenho um relacionamento com o Deus encarnado, com o Deus Emanuel, que é o príncipe da paz, que não me abandona. É um Deus, é um Jesus que é minha companhia, é o meu escudo, Ele é o meu advogado fiel. Você conhece esse Jesus que é muito além do discurso, é alguém presente no seu dia a dia. Jesus ainda tem uma boa nova para esse mundo. Sabe, falar de boas notícias hoje é super importante lembrar, sabe, a verdade empoeirada. A gente precisa revisitar os nossos fundamentos cristãos, os pilares da nossa fé, e falar para esse mundo que está com medo do caos, que está com medo de doenças, que está com medo do colapso econômico, que está com medo de perder as suas seguranças, falar, olha, eu fui achado por um rei ideal, pelo ungido de Deus, eu conheço alguém que tem uma boa notícia para te dar. Quem? Jesus Cristo. O quanto Ele já te marcou, o quanto Ele já deixou marcas na sua vida, e quantas marcas Jesus já tirou da sua vida.
Você consegue falar para mim, consegue lembrar que o seu Salvador te salvou de quê? Você consegue lembrar do momento que a gente chama do primeiro amor, que é daquele encontro quando Jesus entra na nossa vida, mas em diante? Como que a gente cuidou desse relacionamento com Cristo? Sabe, boas novas vem da palavra evangelho. É disso que nós estamos tratando. Os 4 evangelhos, o evangelho de Jesus Cristo em Marcos, em Mateus, em Lucas, em João. Mas o que significa evangelho? Boa nova. Essa palavra evangelion, no original, ele é um estilo literário. E alguns historiadores dizem que a primeira aparição não foi na Bíblia. A palavra evangelho não foi na Bíblia. Alguns apontam que a palavra evangelion apareceu primeiro na Grécia para anunciar o nascimento de uma criança, de um filho de alguém muito poderoso, de um governador, de alguém com autoridade. E como não existia redes sociais naquela época, então essa autoridade, esse governador, que exercia poder na sua região, mandou que um dos seus anunciasse nos vilarejos que o filho dele nasceu. E essa notícia foi considerada como um evangelho, a boa notícia. O filho do rei nasceu. O tempo passou e o Império Romano cresceu e adotou esse termo. A expansão do Império Romano, eles iam adotando alguns hábitos dos povos e regiões conquistadas. E eles adotaram esse termo evangelho. Alguns apontam que Alexandre o Grande foi o primeiro a usar o termo evangelho quando ele vencia suas guerras. Quando o Alexandre o Grande partia para as guerras, ele levava um escriba. E quando ele vencia, ele mandava o escriba voltar à cidade para falar, olha, o nosso rei venceu. Então, quando Jesus entra em cena, quando os apóstolos escrevem os evangelhos, existia na época os evangelhos ligados ao Império Romano, os evangelhos dos Césares. E toda vez que um imperador, algum César, vencia a guerra, o escriba vinha e anunciava, o nosso rei venceu. Para quê? Para que quando o rei voltasse, o seu povo já tinha preparado uma festa para receber o rei. E isso é chocante quando naquela ocasião começam a surgir os evangelhos de Jesus Cristo. Porque a concepção é a mesma. É uma boa notícia. Só que naquela ocasião, os apóstolos, quando eles anunciavam o evangelho, eles estavam tomando uma posição na sociedade e que eles estavam falando, olha, há um outro evangelho de um rei mais poderoso que César. E ele também venceu. Ele venceu a morte e o nosso rei ainda vive. Por isso que muitos cristãos, muitos, foram mártires nas mãos dos romanos, foram perseguidos, foram massacrados, porque proclamar o evangelho, naquela época, era combater, enfrentar, encarar um outro poder, uma outra proposta de reino, uma outra proposta de autoridade sobre a vida das pessoas. E quando Jesus liberta, e essas pessoas passam a declarar, olha, há um outro rei e não é César. O nosso rei é o rei ideal, é o rei ungido de Deus e mais forte. E ele já venceu. Ele venceu a morte e não tem como alcançá-lo. Isso era ultrajante para as autoridades da época. Talvez hoje nós nem conseguimos compreender o desafio que era, daquela ocasião, enfrentar todas as autoridades. Hoje, quem
Quem são hoje, no mundo moderno, as autoridades que governam a nossa vida? Quem são realmente aqueles que têm poder de nos comandar? Eu não falo de poder político hoje. Eu falo hoje de um homem, de um ser humano pós-moderno que é individualista e é cada um por si, cada um tem a sua verdade e tudo é relativo. Então, às vezes, você se levantar como uma voz falando: há um outro rei mais forte e que venceu, é o Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes você vai falar para alguém que é dominado por sua agenda, por sua carreira, por sua ambição, pelo seu dinheiro, pelas suas ideias, pela sua militância, pelas suas ideologias. É profético quase hoje você se levantar para alguns e falar: existe um outro rei maior e mais forte que a sua carreira, e que lutou contra a morte e venceu e ressuscitou. O meu rei vive, o meu rei venceu. Às vezes é muito profético e poderoso você falar para alguém que falar assim: olha, existe um rei mais forte que os seus vícios, e ele lutou contra a morte, e ele venceu, o meu rei vive. Às vezes você pode falar para alguém que é dominado por um ímpeto de busca por justiça, um ímpeto por busca de paz, mas não em Cristo, mas em seus ideais, na qual não quer abrir mão nem para refletir. E você pode chegar para essa pessoa e falar assim: olha, existe um outro rei que governa a minha vida, que não é nenhuma bandeira, que não é nenhuma proposta de governo desse mundo. Eu conheci um rei de um reino que está próximo. Esse rei venceu a morte e hoje ele vive e ele me libertou. Que Jesus você conhece, que Jesus nós declaramos aonde vivemos, que Jesus nós acreditamos e confiamos que é poderoso para salvar. Quem te governa? Quem toma o seu tempo todos os dias? Será que você pode pegar o seu celular e falar para ele: olha, eu conheço alguém que é mais forte que você, e eu vou dedicar tempo para ele mais do que você, porque ele é mais forte e ele vive. Ele é o que governa a minha vida, ele é o rei ideal. Na verdade, nós somos cativos a quem? Aos nossos planos e sonhos, as nossas metas de sucesso pessoal. Mas aí vem Cristo Jesus, entra na nossa vida e se apresenta e fala: olha, arrependam-se, o reino de Deus está próximo, creiam nas boas notícias. Há boas notícias. Eu estou trazendo uma nova forma de ver o mundo, um novo estilo de vida. Sigam-me e farei vocês pescadores de homens. Há um outro jeito de olhar o mundo. Há um outro rei mais forte. Nós precisamos entender que Jesus não pode ser alguém de canto na nossa vida. Ou ele é o centro. E por isso nós somos chamados de cristãos. Ou ele não é nada em nós. E quando isso acontece, nós perdemos a nossa identidade. E se eu não posso mais ser chamado de cristão, quem eu sou? Alguém que busca liberdade, e ao buscar liberdade, me perco do rei, e ao me perder do rei, eu me perco. Quero que você repare no versículo 44, Marcos capítulo 1, versículo 44. Jesus acabara de curar um leproso. E aí ele fala assim no versículo 4: não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação.
Isso servirá como testemunho. E duas coisas me chamaram a atenção nesse versículo 44. Jesus fala para uma pessoa que foi curada. E não foi de uma gripezinha, foi de lepra. Sabe o que é você ser rejeitado por todos? De você chegar num ambiente e as pessoas ficarem com receio de se aproximar de você, com medo de se contagiar, de não querer tocar nas coisas que você tocou. Havia um costume na época em que quando um leproso se aproximava, ele tinha que ficar à distância de uma pedrada. Se você jogasse uma pedra e pegasse nele, significava que ele estava muito perto. Então ele tinha que se afastar. Era uma pessoa que sofria violência psicológica, moral, na sua dignidade e física também. Jesus vai, cura essa pessoa e fala assim, não conta a ninguém. Mas ao mesmo tempo ele fala, vá até o sacerdote e se apresente. Isso me chamou a atenção porque eu entendi que muitas vezes o que nós precisamos não é de discursos na sociedade. Eu não preciso de embates no Facebook. Eu não preciso de blá blá blá, mais blá blá blá, entre tantos os discursos que todo mundo ouve todo dia por meio de televisão, de redes sociais. As pessoas estão cansadas de ouvir, mas elas querem ver, elas querem perceber mudança de vida, transformação, alguém que era de um jeito e hoje vive de outro, porque diz que encontrou um rei mais forte, mais poderoso do que tudo que está em voga. E ele pode transformar. E ele diz que, olha, eu tenho poder, eu venci a morte. As pessoas querem ver testemunhos de pessoas que foram marcadas por Jesus Cristo. As pessoas não querem mais ouvir um show gospel, as pessoas não querem mais uma apresentação, as pessoas estão cansadas de expectativas, elas querem esperança. E sabe qual é a diferença? Que a expectativa é por coisas, para que coisas aconteçam. Mas quando você apresenta a esperança da volta de alguém, Jesus Cristo é poderoso e Ele vai voltar para me buscar. As pessoas precisam ver em você uma carta viva em que a sua vida fale da obra de Cristo Jesus. Isso é uma coisa que ficou muito gritante para mim. A outra parte do versículo 44 diz o seguinte, a parte B, leve a oferta que a lei de Moisés exige pela purificação. Isso servirá como testemunho. E aí, eu lembro que nós estamos lendo o Evangelho. E aí eu lembro que a gente está lendo a Boa Nova, o Novo Testamento, o período da graça de Deus. A gente não está mais preso à lei de Moisés, a gente não está mais preso ao Velho Testamento. Jesus Cristo se fez sacrifício por nós. Eu não preciso mais me apresentar em sacrifícios, porque Jesus Cristo tomou o meu lugar, Ele morreu no meu lugar. Sabe, a gente percebe, por tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, que o ser humano não é muito bom de gestão. Recursos naturais estão acabando, escassez, miséria, injustiça, violência, preconceito, racismo, várias coisas ruins acontecem porque o homem se diz a resposta para tudo e não é. Mas aí vem Jesus, que é o justo juiz. E diante de toda a nossa incapacidade de gratidão a Deus por tudo que Ele criou à nossa volta, e a gente não sabe usar em louvor da sua glória, a gente acaba com tudo onde o homem habita, existem más notícias.
existem notícias de corrupção, existem notícias de crime, existem notícias de pecado, porque ali você pode ter certeza que tem a presença do homem, mas tem a ausência de Deus. Diante desse quadro, o que você acha que a humanidade merecia? Eu conheço um Jesus, o Rei ideal, que tomou o nosso lugar e morreu por nós. Aquilo que nós merecíamos caiu sobre os seus ombros. E a Bíblia diz que ele voluntariamente entregou a sua vida em favor de nós. E foi movido por um amor. Quem é Jesus para você? E essa é a chave que difere o cristianismo de qualquer religião. Porque qualquer filosofia, qualquer religião vai querer te aconselhar ações e rituais de coisas que você pode fazer para estar ligado a Deus. Só o cristianismo vem trazer a boa notícia de que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Ele te ama. Só o cristianismo apresenta a boa notícia para dizer sim, realmente nós não conseguimos. Mas Ele abriu um novo e vivo caminho. Ele quem? O ungido de Deus. O Filho de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sim é um rei mais forte do que qualquer outra coisa. E Ele vem para nos salvar, para nos transformar à sua imagem e semelhança, para nos resgatar, para nos trazer luz por onde quer que nós andemos. Quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, versículo 8. Tem uma fala de Paulo que eu quero que você pense duas coisas. Se você está vivendo essa fase, ou se você já não lembra mais de quando sentia essa mesma disposição que Paulo sentiu. Em Filipenses capítulo 3, versículo 8 diz o seguinte: mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Eu abro mão de qualquer coisa só para conhecer o meu Salvador. Paulo está dizendo o seguinte: olha, não há coisa mais importante, não há coisa que mais vale a pena buscar, lutar, ir atrás, do que conhecer Cristo Jesus, aquele que me salvou. Paulo demonstra aqui uma consciência de que era condenado e foi salvo. Paulo mostra uma consciência de que estava indo por um caminho e se arrependeu porque entendeu que o reino estava próximo e conheceu a boa notícia e foi tocado por Cristo Jesus e foi transformado e transformou outros. Quem é Jesus? Quem é Jesus hoje? Quem é Jesus hoje para a igreja? E quem é Jesus hoje para você que já ouviu falar tantas vezes de Jesus? Tem um pastor chamado Saulo Daniel. Ele é um pastor da Bahia. E eu estava vendo uma mensagem dele, na qual ele cita também evangelhos. E ele diz o seguinte, que o evangelho não é um bom conhecimento. Evangelho não se trata de uma boa informação. Evangelho é uma boa notícia. Aí ele explica a diferença. Porque um bom conhecimento, se eu não contar para ninguém, ele continua sendo bom conhecimento. Uma boa informação que você tenha em mãos, se você não contar para ninguém, ela é uma informação valiosa. Ela não perde o seu valor porque você não contou para ninguém. Ela é uma boa informação.
Mas uma boa notícia só é notícia quando você espalha. Notícia só é notícia quando a gente compartilha. Senão ela morre. Você entender que o Evangelho transformou a sua vida, te comissiona, te coloca em missão para você falar desse mesmo Evangelho. Olha, o reino de Deus está próximo. Pensa bem como você está vivendo, se arrependa. Crê no Senhor Jesus e nessa boa notícia de que você tem acesso a Ele e Ele pode transformar a sua vida. Aí esse pastor Saulo Daniel, ele usa a expressão de uma maneira poética e ele interpreta, encara os evangelhos como Deus falando com sotaque humano, mostrando que Deus, por amor a nós, se encarnou e viveu entre nós para abrir um novo e vivo caminho e nos dar a esperança de um novo reino. E isso muda a nossa ótica e o nosso jeito de viver. E não tem como, diante dessa autoridade, eu tratar essa autoridade como qualquer pessoa ou de qualquer maneira. Quem sou eu? E para finalizar, eu quero compartilhar com vocês a observação de um pastor chamado Tim Keller, que nesse capítulo 1 de Marcos, ele faz uma observação entre o versículo 16 e o versículo 20. Marcos, capítulo 1, do versículos 16 ao versículo 20. Diz o seguinte: Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Versículo 19. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filho de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-o de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Tim Keller faz uma observação dessa passagem que eu achei muito interessante e eu quero dividir com você. Naquela época, na tradição judaica, eram os pupilos que escolhiam seu mestre. Cada mestre tinha uma linha de ensino e que eram chamados de escolas, né? E aí o pupilo fala: olha, eu quero estudar nessa escola que tenha essa visão. Não, aí o outro pupilo fala assim: não, eu quero estudar com aquele mestre que tem aquela visão. Então a pessoa, o candidato, a discípulo daquele mestre, chegava até ele e falava: olha, eu quero te seguir. Eu quero aprender com você. Era a pessoa que escolhia a quem seguir. Mas aqui não se mostra assim. Aqui é diferente. Aqui não são as pessoas que escolhem Jesus. É Jesus que se apresenta a elas. Então, no meio do seu cotidiano, no meio da pesca, no meio do barco, vem Jesus e faz o convite: me siga, torne-se o meu discípulo, e eu farei vocês pescadores de homens. E aí Tim Keller faz a observação seguinte: não se pode ter um relacionamento com Jesus a menos que Ele chame você. E sabe, se Jesus te chamou algum dia, se você se lembra da sua história de conversão, e você já não tem mais o mesmo ânimo, você guardou essa história de conversão, a sua experiência em algum lugar da memória e se habituou com a rotina. Se você não conhece Jesus e está sentindo o seu coração queimar, se você quer conhecer esse Jesus, você pode. Você pode conhecer essa boa notícia que vai te tocar e vai transformar a sua vida. Sabe, a nossa igreja, ela tem canais de comunicação. Você pode falar conosco pelo Messenger do Facebook, pelo direct do Instagram da igreja,
ibntoficial.com.br ou pelo site da igreja. Se você quer conhecer Jesus, quer falar com algum dos pastores da igreja, não desista. Escreva para a gente. Nós podemos te ajudar a conhecer esse Jesus que dividiu a história. Sabe, você já reparou no nosso logo, no logo da nossa igreja? É uma cruz dentro de uma ampulheta. Sabe o que significa isso? Que o Cristo que dividiu a história pode dividir a minha e a sua história. Pode transformar a sua vida. E eu quero orar com você agora. E espero que você escreva para a gente. E você que já conhece Jesus, mas o seu coração já não queima mais. Jesus é apenas mais um personagem. É apenas mais um nome que você ouve de vez em quando. Se Jesus já não te toca mais, é porque você já não está seguindo de perto Ele. Ele já está longe o bastante. E cuidado com a distância, porque dependendo do espaço entre vocês dois, você já pode não estar mais ouvindo a voz do seu Senhor e Mestre. Mas eu quero lembrar você, ainda é o Evangelho, ainda é uma boa notícia. Eu quero dizer para você que são notícias do Rei ideal, do ungido de Deus, da pessoa que veio, se encarnou para morrer por você, por amor, para te salvar. Não perca isso de vista. E se essa verdade para você, na sua vida, está empoeirada, então assopre em nome de Jesus. Tira a poeira. Reviva isso, reviva essa verdade. Que o seu coração possa arder em Cristo Jesus, o Senhor. Pela obra de Cristo Jesus, nós temos hoje a companhia do Espírito Santo de Deus. Cristo Jesus foi Deus entre nós e pela sua obra nos concedeu o Espírito Santo que é Deus em nós. Nós temos uma mensagem para esse mundo, mas antes, Cristo está falando da mesma maneira que falou para aquele leproso, que ele foi curado. Não diga nada, mostre. Viva Jesus, viva Jesus. Notícia só é notícia quando ela é contada, senão ela morre e deixa de ser notícia. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos agradecer por o Senhor hoje relembrar que o Evangelho é uma boa notícia. Deus, que a gente nunca perca de vista que falar de Jesus é boa nova, traz alegria, que a nossa alma, Deus, possa ser impactada ainda hoje por essa verdade. Isso não é um conto, isso não é uma filosofia, isso não é uma história. Notícias são fatos, não é história. Notícia relata de algo que aconteceu. Deus se encarnou entre nós e morreu no meu lugar, por amor. E a Ti eu me rendo em gratidão. Não há outro, Senhor. Não há outro. Que não exista outros deuses na nossa igreja. Que não seja a agenda, que não seja a rotina, que não seja projetos. Que Senhor Jesus seja o centro da nossa igreja, da minha vida, da nossa vida. Deus, entra em cada casa hoje. Seja o centro de cada família hoje. Jesus, nos perdoa por tantas vezes nós negligenciarmos, nós sermos insubordinados, nós nos apresentar com um coração ingrato. Deus, nos perdoa por muitas vezes ser indiferentes ao Senhor Jesus. Nós queremos reconhecer que o Senhor dividiu a nossa história e nós queremos proclamar o Evangelho. O reino de Deus está próximo. Existe um rei, e ele é mais forte, e ele venceu a morte, e ele vai voltar para nos buscar. Que essa verdade, Deus, possa queimar os nossos corações, os corações do seu povo, e que isso fique marcado, Deus, como uma cicatriz, e que não seja perdido ao longo do tempo. É assim que nós oramos,
em seu nome, Cristo Jesus, porque tudo é pelo seu nome, é por meio de ti, Cristo Jesus. Sem ti nada podemos fazer. É em seu nome que nós apresentamos esse pedido a Deus, é no seu nome, é pelo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Esperar é abraçar a obediência. Esperar é um desafio que sempre existirá. Esperar é o que faz a gente respirar. Esperar é aprender que o tempo passa. Esperar é passar tempo com a própria alma. Esperar é um medo e uma dádiva. Esperar é descansar na esperança. E esperança é quando amanhã resolve conversar com a gente, diz que vai ficar tudo bem. E esperança é quando a gente lembra que a chuva já passou e levou pra sempre aquela dor. Eu espero esperar, enquanto a esperança insiste em brilhar. E eu espero esperar, enquanto a esperança não disser que já. Esperar é o caminho da paciência. Esperar é abraçar a obediência. E esperar é um desafio que sempre existirá. Esperar é o que faz a gente respirar. Esperar é aprender que o tempo ele passa. Esperar é passar tempo com a própria alma. Esperar é um medo e uma dádiva. Esperar é descansar na esperança. Esperança é quando amanhã resolve conversar com a gente, diz que vai ficar tudo bem. E esperança é quando a gente lembra que a chuva já passou e levou pra sempre aquela dor. Esperança é quando amanhã resolve conversar com a gente, diz que vai ficar tudo bem. E esperança é quando a gente lembra que a chuva já passou e levou pra sempre aquela dor. E eu espero esperar, enquanto a esperança insiste em brilhar. Enquanto a esperança não disser que já. Eu espero esperar, enquanto a esperança insiste em brilhar. Eu espero esperar, enquanto a esperança não disser que já. Esperança, ela é. Esperança é quando amanhã resolve conversar com a gente, diz que vai ficar. E esperança é quando a gente lembra que a chuva já passou e levou pra sempre aquela dor. Diga mais uma vez, esperança. E esperança é quando amanhã resolve conversar com a gente, diz que vai ficar tudo bem. E
esperança é quando a gente lembra que a chuva já passou e levou pra sempre aquela dor. E eu espero esperar, enquanto a esperança insiste em brilhar. Sim, ela brilha. E eu espero esperar, enquanto a esperança não disser que já. E eu espero esperar, enquanto a esperança insiste em brilhar. E eu espero esperar, enquanto a esperança não disser que já. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Se é a primeira vez que você se encontra no canal IBNT, nos siga, se inscreva aqui nesse botãozinho bem aqui embaixo. Também nos siga nas nossas redes sociais e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam impactadas pela palavra de Deus. Boa noite e boa semana. Obrigada.